A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Pois eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimento, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E que você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo.
de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito, seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar. Na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, rendas complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes de ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto de nós, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, 38. Dai, dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. Assim, serem todos muitíssimos abençoados, independente do segmento de fé religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra no seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora irei apresentar para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28
e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal, para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora estar sorteando mais uma oração. E a oração sorteada é a oração de número 10. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra, que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoados, agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Seja muito bem-vindo, Antônio. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos. Escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte
do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo de verdade possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. O livro de Judas contém 25 versículos e um capítulo, que diz assim: glórias ao nosso Senhor. A profecia apostólica, exortações. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos dizia: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando ao Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos aqui ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Seja muito bem-vindo, Mateus Silva. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 4 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 4 contém 18 versículos, que diz assim: o poder de Paulo vem só do Senhor Deus. Versículos 7, 8, 9 e 10. Temos, porém, este tesouro em vossos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. E o livro sorteado é o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo de número 20 do livro de 2 Samuel. Capítulo 20 do livro de 2 Samuel contém 26 versículos, que diz assim: a sedição de Seba e a sua morte. Versículo 4, 5, 6 e 7. Glórias ao nosso Senhor. Disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: mas mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Abisalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então perseguiram os homens de Joabe, a guarda real, e todos os valentes, estes saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho a ser sorteado. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas,
36 capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 19 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 19. Capítulo 19 contém 11 versículos, que diz assim: o profeta Jeú repreende a Josafá, versículo 1, 2, 3 e 4. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: desvia tu a Judá ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor, porque caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Beceba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Lamentações. Glórias ao nosso Senhor Deus. 5 capítulos. Capítulo sorteado 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4 contém 22 versículos, que diz assim: os sofrimentos do cerco. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objeto de barro, obra das mãos de olheiros. Até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruz no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede do céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há de lhes dar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui, abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda
ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais. Primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus o Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus o Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas, examine em João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulos políticos e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido que quem crê no Senhor Jesus não pagar impostos ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Agora vamos estar aqui fazendo sorteando mais uma oração. E a oração sorteada é a oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua palavra sendo ministrada da Tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, essas vidas que estão junto conosco em um só Espírito sejam renovadas e receba sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras, e que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença. Agora dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 11 ímpar e o rebanho de número 12 par. Livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João. 1 João, 5 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 1 João. Capítulo 3 contém 24 versículos, que diz assim:
o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Versículo 11, 12, 13 e 14. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as dos seus irmãos, e a do seu irmão justas. Isso, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio, e o livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 1 Pedro. Capítulo 2 contém 25 versículos, que diz assim: glórias ao nosso Senhor Deus. A vida é para santa, deveres para com os não santos e para com as autoridades. Versículo 11, 12, 13 e 14. Glórias ao nosso Senhor Deus. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a todas as instituições humanas por causa do Senhor, que seja ao rei como soberano, que às autoridades como enviada por ele, tanto como para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 15, ímpar, e rebanho 16, par. E o livro sorteado é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Capítulo sorteado. Capítulo 2 do livro de Colossenses. Capítulo 2 contém 23 versículos, que diz assim: a obediência a tais práticas não vence o pecado. Versículo 20, 21, 22 e 23. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se viveis no mundo, vós sujeitais a ordenâncias. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humanidade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao livro sortear o livro. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulo. Livro de Juízes, 21 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 19 do livro de Juízes. Capítulo 19 contém 30 versículos, que diz assim: o levita e sua concubina, versículo 1, 2, 3 e 4. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longe da região montanhosa de Efraim, tomou para si concubina de Belém de Judá. Porém, ela
aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e de lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-se ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu, saiu alegre e o recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, 66 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado do livro de Isaías, 35. Capítulo 35 do livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 35. Capítulo 35 do livro de Isaías. Contém 10 versículos que diz assim: a felicidade na Sião futura. Versículo 1, 2, 3 e 4. O deserto e a terra se alegrarão, a sermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleceis as mãos frouxas e firmai o joelho vacilante. Dizei ao desalentado de coração: sede forte, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora iremos apresentar para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção!
Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 a 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. Primeira, oferta. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimo. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora estar fazendo mais uma oração. Uma oração sorteada é a oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira, do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Junto conosco em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade agora aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. 14 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo de número 12 do livro de Zacarias. Capítulo 12 contém 14 versículos que diz assim: a salvação de Jerusalém, versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor que estendeu o céu.
fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que o montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro, e o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Glórias ao nosso Senhor. 3 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 contém 13 versículos, que diz assim: o cerco é tomada de Nínive. Versículo 1, 2, 3 e 4. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os ombros, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos são heróis, são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate, cíntia, o aço dos carros do dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pela praça. Parece tochas, corre como relâmpago. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Livro de Amós, 9 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Amós. Capítulo 1 contém 15 versículos, que diz assim: ameaças contra diversas nações. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e cercar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustentarei o castigo, porque trilham a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo de número 15 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 15. Capítulo 15 contém 58 versículos, que diz assim: a ressurreição em relação à vida prática. Versículo 29, 30, 31 e 32. De outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles, e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro, eu o protesto, irmão, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, e o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo.
capítulo sorteado é o capítulo 35 do livro de Gênesis. Capítulo 35 contém 29 versículos, que diz assim: Jacó erige um altar em Betel. Versículo 5, 6, 7 e 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu a cidade que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamando Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamado Eu-Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, vamos agora estar fazendo mais uma oração, sorteando, para dar continuidade aos sorteios dos livros. A oração sorteada é a oração de número 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que é no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo, perdão, do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. No final desta live, com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E o livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João, livro de 2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus, que contém 13 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Ó presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em vós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus o Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro a ser sorteado. E o livro a ser sorteado agora é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1 do livro de Malaquias contém 14 versículos, que diz assim: o amor do Senhor por Jacó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tens amado? Não foi irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém, aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro, o livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos. Livro de Atos, 28 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo de número 13 do livro de Atos. Capítulo 13, que contém
52 versículos, que diz assim: o testemunho de Paulo em Antioquia, versículo 16, 17, 18 e 19. Paulo levantou-se fazendo com a mão silêncio, sinal de silêncio, e disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis ao Senhor Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, dando-os tirou com braços poderosos, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro, e o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico, 27 capítulos. Capítulo sorteado do livro de Levítico. Capítulo 17 do livro de Levítico. Capítulo 17 contém 16 versículos, que diz assim: leis referente à matança dos animais. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: falarão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho a ser sorteado. E o último livro a ser sorteado. E é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de João, 21 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo de número 21 do livro de João. Capítulo 21. Capítulo 21 contém 25 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus aparece a 7 discípulos, versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe os outros também: nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava o Senhor Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. E lembrando a vocês que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, estive lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentalize um número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos números. Vamos ao sorteio dos números. Vamos aqui. Você que escolheu o número 17 vai mentalizar no livro de meditar no livro de Lucas,
Judas, capítulo 1, perdão. Número 17, no livro de Judas, capítulo 1. Número 12, 2 Coríntios, capítulo 4. Número 7, 2 Samuel, capítulo 20. Número 14, 2 Crônicas, capítulo 19. Número 3, Lamentações, capítulo 4. Número 16, 1 João, capítulo 3. Número 2, 1 Pedro, capítulo 2. Número 15, Colossenses, capítulo 2. Número 19, Juízes, capítulo 19. Número 9, Isaías, capítulo 35. Número 13, Zacarias, capítulo 12. Número 20, Naum, capítulo 2. Número 10, Amós, capítulo 1. Número 1, 1 Coríntios, capítulo 15. Número 4, Gênesis, capítulo 35. Número 6, 2 João, capítulo 1. Número 8, Malaquias, capítulo 1. Número 11, Atos, capítulo 13. Número 5, Levítico, capítulo 17. E por último, número 18, João, capítulo 21. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, no @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos no AIG, no @AIG 1318 37 300 e até 1 hora e 40 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil, clicando na foto
ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta e de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão ao meu Senhor e Salvador pela presença nesta live. Gratidão ao Espírito Santo de verdade pela presença nesta live. E gratidão a todos vocês abençoados que estiveram comigo nesta live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.